Esse mês de maio é normalmente dedicado à família e a gente queria ver histórias bíblicas de um Deus que faz a história pessoal. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 18. A gente vai ver como normalmente relacionamentos que deveriam ser bons, que deveriam ser relacionamentos de gratidão e de reconhecimento e de bênção, às vezes eles se estragam, eles se destroem. 1 Samuel capítulo 18, a partir do versículo 5, é a história de um relacionamento interpessoal que se destrói. E eu queria ver com você como é possível isso acontecer hoje pela manhã, se Deus assim nos permitir, nos der graça. 1 Samuel capítulo 18, a partir do versículo 5 até o versículo 16. É a história de como se corrompe o relacionamento entre Saul e Davi. Não entre Davi e Saul, mas entre Saul e Davi. A partir do versículo 5, 1 Samuel capítulo 18. Diz assim então a palavra do Senhor. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava. E se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército. E era ele bem quisto de todo o povo, e até dos próprios servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, e cantando e dançando com tambores, com júbilo, com instrumentos de música, as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam, versículo 7, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo e disse, 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o reino. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança que arrojou, dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou Davi de si, e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Versículo 14. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amava Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. Vamos orar, irmãos. Pai, eu te peço graça e misericórdia, para que essa porção da tua palavra nos inspire aqui a conhecermos caminhos dentro do nosso coração, dentro da nossa própria história, e que a gente aqui possa aprender, talvez contigo mesmo, a reconstruir a história que talvez tenha se perdido em algum momento na nossa vida. Abençoa, eu te peço, a minha palavra, a pregação, para que seja ungida, Deus, mas também abençoa os ouvidos dos meus irmãos, o coração, para que também sejam ungidos. Isso eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Ok, deixe-me explicar um pouquinho o contexto. Saul tinha feito algumas besteiras como rei de Israel. Quando falo besteiras, são
desobediências a Deus. E nessas desobediências, eu não vou entrar em detalhes, mas nessas desobediências, Deus chegou ao extremo de dizer: Saul, o seu reino passou de você. Você não será mais rei sobre Israel. E a partir daquele momento que Deus disse isso para Saul, Deus chamou Samuel, que era o sumo sacerdote, para ungir um novo rei no lugar de Saul. E então Davi foi ungido o novo rei. Mas essa sucessão entre um rei e outro não aconteceu na política, não aconteceu nos cargos públicos. Só aconteceu lá nos bastidores, ou seja, Saul ouviu Deus dizendo para ele: olha, o reino passou de você. Samuel ouviu Deus dizendo: vai e unge um novo rei. Davi viu Samuel ungindo ele um novo rei. Entretanto, diante do estado, diante da nação, Saul continuava sendo rei, e Davi não era absolutamente nada diante dos olhos do povo. Mas nesse íntere, e Saul não sabia que Davi tinha sido ungido rei no seu lugar, isso continuava descoberto, ou melhor, encoberto para Saul. Nesse íntere, Deus começou a angustiar Saul com um espírito maligno. E ele então ficava louco, ensandecido, e alguém disse: olha, por que você não chama alguém que toque harpa, e então ele vai ficar mais calmo, você vai ficar mais calmo, Saul. E ele chamou alguém, e esse alguém era Davi. Por pura, entre aspas, coincidência. Ou seja, ainda não havia nenhuma articulação dos homens para que o reino fosse substituído. Era só Deus agindo na história. Davi fica na casa, no palácio de Saul, porque toda vez que ele ficava encolerizado e ficava transtornado, então Davi pegava a harpa e começava a dedilhar. Mas acontece um episódio nesse processo, que é aquela história de Davi e Golias. E quando Davi vence Golias, Saul percebe que esse rapaz era dotado para a guerra, tinha uma capacidade muito grande de articular a guerra. Então Saul começa a colocar Davi como se fosse uma espécie de coronel do seu exército. Fazia entradas e saídas militares. Logo no começo, Davi era uma espécie de guardião das armas de Saul, logo nas primeiras batalhas. Mas depois, Saul dizia para Davi: vá naquela área e lute lá, enquanto eu vou nessa área e luto lá. E então eles iam em frentes diferentes de batalha e lutavam. Até que chegou esse dia, esse bendito dia que está descrito aqui, quando eles estão voltando de batalha, as mulheres, desavisadamente, elas começam a cantar entusiasmadas que havia uma grande vitória em Israel, que 2 grandes homens estavam fazendo maravilhas para o povo. Um deles era Saul, que conseguia vencer milhares, e o outro deles era Davi, que conseguia vencer 10 milhares. Ninguém tinha insuflado, instigado essas mulheres a fazer algum tipo de manobra ou articulação para favorecer Davi. Isso saía espontaneamente delas. É porque a mão de Deus estava com Davi, como a gente leu nesse texto. Havia uma bênção de Deus sobre a vida de Davi, e Davi então conseguia crescer aos olhos dos homens. Mas quando Saul ouve esse comentário, ele simplesmente não aguenta, ele não suporta. Junte-se a isso o fato de que havia um espírito maligno que vinha e atormentava, e então ele ficava encolerizado. Isso tudo somava ao coração de Davi um peso, ao coração de Saul um peso que a Bíblia descreve como uma espécie de temor. O que está acontecendo nesse texto é que um possível bom relacionamento, um relacionamento que trazia paz, um relacionamento que trazia bênçãos para o povo de Deus, um relacionamento que tinha tudo para ser um grande momento na história de Israel, ele está ruindo. E quando eu olho para esse texto, é claro que eu tenho que pensar de maneira bem pessoal, e pensar nos meus relacionamentos, e tenho que pensar nos meus relacionamentos familiares, em primeiro lugar, as possibilidades que existem
dos meus relacionamentos pessoais com meus filhos, meu relacionamento com minha esposa. Como é possível, à luz desse texto, eles começarem a ter brechas e ruírem? Mas também eu tenho que olhar para o meu relacionamento com meus pastores, da equipe pastoral da igreja. Eu tenho que olhar para esse texto e pensar nos relacionamentos com os presbíteros da igreja. Quando eu olho para esse texto, eu vejo a possibilidade de meus relacionamentos de amizade também serem afetados pelas mesmas coisas que foram afetadas, que afetaram o relacionamento de Saul para com Davi. Eu olho para esse texto e penso que a minha tendência natural é me analisar como se eu fosse Davi, uma espécie de vítima que está sendo o tempo todo, injustiçado. Mas por outro lado, eu resolvi estudar essa história pensando na minha vida como sendo Saul. Como eu posso, muitas vezes, ser o protagonista de relacionamentos desfeitos. Eu queria levar você a pensar, à luz desse texto, nesses instrumentos que acontecem, nessas situações que acontecem aqui entre eles dois, que podem ser as nossas situações para que a gente tenha relacionamentos destroçados. E antes de entrar no texto, mais especificamente analisando essa questão, eu queria que você levasse em consideração o quanto a nossa sociedade está caótica ou necessitada de bons relacionamentos. E falo bons relacionamentos, não os relacionamentos superficiais que nós temos construído. Porque os relacionamentos midiáticos, eles são relacionamentos muito frágeis, onde a gente não se dá a conhecer e nem a gente conhece o outro de verdade. E alguns de nós não conseguem ter relacionamentos, bons relacionamentos, profundos relacionamentos com amigos, nem com familiares, muito menos com a igreja. Muitos de nós temos relacionamentos tão superficiais que nos sentimos sós. Mesmo que façamos parte de uma casa, de uma família, onde aparentemente está tudo em paz, muitos de nós se sentem sós. Muitos de nós dentro da igreja, às vezes participando de pequenos grupos, às vezes participando de ministérios da igreja, se sentem sós. E eu queria pensar com você que isso é a crise que vivemos nos nossos dias, de relacionamentos tão fragilizados, tão superficiais, que eles não conseguem trazer para nós a natureza de Deus, que é um Deus relacional, de relacionamentos profundos. Não conseguem satisfazer o nosso coração, como um coração de alguém que foi salvo, porque o nosso coração refeito em Deus é como o coração do próprio Deus, um coração que ama como Deus ama o Filho e como Deus ama o Espírito Santo e como eles se amam e se interrelacionam profundamente. Deus nos chama a uma vida de comunidade e essa vida de comunidade ela só pode ser precisa e só pode ser real, não pelos nossos ministérios, não pelas nossas muitas atividades, nem mesmo por uma série de circunstâncias que nós promovamos. Por exemplo, se a gente promover retiros, se a gente promover encontros, se a gente promover viagens, nada disso será capaz de gerar relacionamentos profundos, a não ser que a gente aprenda e que a gente saia muitas vezes do nosso próprio casulo, a fim de viver essa profundidade relacional. Por isso eu convido você a, vivendo nesse tempo, vivendo no tempo do caos, vivendo no tempo da solidão, vivendo no tempo de relacionamentos frágeis, a olhar para esse texto e pensar na sua própria história, como você de alguma maneira se vê nesse texto. Perceba comigo que as causas que a Bíblia diz aqui para nós, que geraram a quebra do relacionamento entre Saul e Davi, em primeiro lugar são as influências externas que acarretaram um distanciamento ou uma maneira de perceber o outro diferente. Por favor, dê uma olhada. Versículo 8, veja como diz. Versículo 7, versículo 8 diz, versículo 7: as mulheres se alegravam e
cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Versículo 8 diz: então se indignou muito Saul, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Veja que os comentários não são comentários que estão vindo nem de Davi, nem de Saul, nem da casa de Davi, nem da casa de Saul. São comentários totalmente externos e totalmente espontâneos. Mas o versículo diz para nós que versículo 9, daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Aquele dia, quando esses comentários começaram a acontecer, o coração de Saul azedou. Ele não conseguia mais se comunicar com Davi. Não conseguia mais pensar em Davi com bom coração. Eu queria pensar com você que as influências externas que nós sofremos todo dia e que não necessariamente são influências malignas, mas como isso gera em nós uma percepção pessoal que destrói às vezes a nossa capacidade de nos relacionarmos uns com os outros. Eu quero ver com você a luz do Saul. Veja só, Saul já tinha ouvido de Deus: o teu reino passou de você. Esse é o primeiro elemento que eu queria que você pensasse. Esse homem chamado Saul era rei. Ele tinha um estado nas mãos, ele tinha o status quo, ele tinha uma boa condição de prevalência. Entretanto, havia na alma dele uma insegurança profunda. Ele não se achava amado por Deus. E por que ele não se achava amado por Deus? Porque Deus disse para ele: olha, o seu reino passou de você. Esse negocinho lá dentro da alma de Saul era um germezinho que fazia ele viver inquieto. Não se sentir amado por Deus é um germezinho que faz a gente o tempo todo ficar suscetível aos comentários externos. Quando a gente não sabe, não entende o quanto Deus de fato nos ama, a gente fica à mercê de comentários externos. Quando Deus me deu a graça de vir para a Igreja Presbiteriana das Graças, eu vim como pastor auxiliar. E como pastor auxiliar, eu comecei a ir ensinar em alguns grupos pequenos da igreja. E alguns amigos falaram para mim: Fubá, toma cuidado, porque algumas pessoas dessas, desavisadamente, vão dizer para você: rapaz, você deveria ser o pastor efetivo e não o pastor auxiliar. Um comentário como esse, de fato, pode ser perigoso, porque pode gerar uma insegurança na relação, tanto minha como do pastor efetivo na época, o pastor Sérgio Vitalino. Aquele comentário que veio para mim foi tão precioso, porque eu disse: de fato eu preciso ser servo, eu preciso simplesmente me submeter e me colocar à disponibilidade de Sérgio. E graças a Deus passamos bem juntos, caminhando aqui como pastor efetivo e pastor auxiliar. Como todos sabem, o pastor Sérgio saiu daqui para ir para o campo missionário. E graças a Deus não foi por problemas relacionais. Mas eu estou usando essa história para pensar com você que quando a gente muitas vezes no processo de crescimento espiritual, às vezes de crescimento profissional, às vezes de crescimento como gente dentro de casa, como filho que começa a entender as coisas, começa a ter opinião própria, como esse processo de crescimento pessoal às vezes gera na gente, sem a gente perceber, um tipo de distância de pessoas que estão sobre nós na nossa história. Não é assim que acontece muitas vezes quando o jovem
entra na universidade e começa, a partir do curso, a ter uma opinião própria, a ter ideias próprias, influências externas. Antes ele não pensava assim, antes ele não tinha argumentos assim, mas aquilo começou a gerar nele uma capacidade de argumentação, e de repente ele não consegue mais ouvir o pai, não consegue mais ouvir seu ninguém. E outro dia eu estava vendo um videozinho desses de WhatsApp da internet, de um professor aqui em Fortaleza, que estava falando a respeito do regime lá de esquerda, sei lá, o socialismo, e estava dizendo assim: esse pastorzinho da sua igreja que fica ali influenciando, falando para alunos de ensino médio. Talvez você tenha visto, porque esse vídeo viralizou no WhatsApp. Ou seja, nós estamos debaixo de influência comumente. E o que é que as influências normalmente fazem? Influências ideológicas, influências que formam as nossas percepções, as nossas ideias. Elas normalmente mexem com o nosso ego. Elas são processos de autoafirmação. E quando essas influências, esses comentários, essas percepções de mundo começam a encher o nosso coração, a nossa tendência muitas vezes é a quebrar relacionamentos e não a se submeter e reaprender a ter bons relacionamentos. É como se a gente precisasse de alguma maneira se autoafirmar. E a gente usa as influências que vêm para nós para nos afirmar. E é interessante que quando os comentários ou as influências que são para nós depreciativas, elas tendem a nos fragilizar e a nos fazer nos sentirmos menores do que o que de fato nós somos. É por isso, irmãos, que quando não nos sentimos amados por Deus, queridos por Deus, os nossos relacionamentos ficam à mercê do nosso próprio ego. Se alguém nos elogia, a gente começa a repelir outros, porque a gente acha que a partir de agora eles não têm mais nada a ver. A cabeça dele é oca, ele tem um pensamento ainda muito retrógrado, ele ainda é muito incapaz, mas eu fiz um mestrado, eu fiz um doutorado, eu fiz universidade, meu pai não fez, eu tenho uma mente mais nova, eu vivo na internet, eu vivo nas informações, eu cresci na minha vida de emprego, eu consegui galgar novos patamares, eu tenho uma vida assim, meu pai não teve, minha mãe não teve, meu tio não teve, sei lá na igreja o líder do ministério é muito mais ainda inculto do que eu. Ou seja, quando as influências externas começam a mexer conosco para dizer quem somos, nós começamos a quebrar relacionamentos e passamos a não ver mais o outro como víamos anteriormente. Anteriormente, Saul via Davi como sendo uma bênção para a sua própria história. Mas depois que os comentários começaram a acontecer, Saul via Davi como se fosse um perigo. E ele comenta isso, ele diz assim: o que é que falta para Davi senão um reino? Daqui a pouco entregam para ele o reino e aqui está o gancho. Ou seja, no fundo, o problema de Saul é que ele tinha ouvido Deus dizendo: o reino passou de você, Saul. E agora, quando ele vê um outro sendo elogiado, ele começa a pensar: será que o meu reino está sob ameaça? Será que a minha posição, o meu status está sob ameaça? E é nesse ponto que eu queria pensar com você, pai, pensar com você que é líder, pensar com você que é chefe. Quantas vezes, quando a gente vê pessoas crescendo, nossos filhos crescendo, pessoas se tornando mais capazes do que nós nos sentimos sob ameaça. Nós passamos a não amar mais, ou talvez não querer mais que aquela pessoa continue no nosso convívio, como acontece aqui, que diz então, a partir daquele momento, Saul expeliu Davi, dizendo assim: vai para outro canto. Relacionamentos começam a ser quebrados, pelo menos nesse texto, a partir dessas percepções que começam a chegar no nosso coração, que são externas a nós, mas que entram em nós por causa da nossa necessidade de inflar o ego, de autopromoção. Os comentários elogiosos, os comentários depreciativos, geram dentro de nós instabilidade.
Lá na Coreia, quando eu estava fazendo o curso lá de discipulado, pastor Ou, que é um pastor que já faleceu, ele dizia assim: se os elogios mexem com você, então as críticas irão lhe destruir. Eu gostei disso. Ou seja, se os elogios conseguem dizer se eu sou importante ou se eu não sou, então eu nunca vou suportar críticas. Se eu só me sinto bem quando alguém está me elogiando, eu estou na mão, preste atenção, irmão, eu estou na mão do inimigo. Provérbios diz para nós que as pessoas maliciosas, elas são bajuladoras, e elas vão nos elogiar e nos promover, justamente para tirar de nós a nossa integridade. Por isso, a medida dos nossos relacionamentos não deveria ser os nossos pontos de vista, tanto a respeito de questões como a respeito do outro. A medida dos nossos relacionamentos deveria ser uma só: nós de fato nos sentirmos amados por Deus. Porque quando nos sentimos amados por Deus, é isso que eu vejo em Davi. Davi não reage a Saul, quando Saul pega a lança e por 2 vezes ele tenta encravar Davi na parede. Por 2 vezes ele sofre ameaça de morte, mas Davi não reage contra Saul. Antes, pelo contrário, o coração de Davi continua em paz, seguro. É claro, ele está sofrendo ameaça de morte, ele precisa fugir. Entretanto, a sua fuga não quer dizer que ele tenha depreciado Saul. Mais adiante, quando Davi está fugindo e se esconde numa caverna, Saul chega nessa mesma caverna e vai aliviar o ventre. E então os homens de Davi chegam para Saul e falam, os homens de Davi chegam para Davi e falam: Davi, Deus entregou Saul na sua mão, agora você pode tirar a vida dele. E Davi então vai sorrateiramente, chega junto de Saul, pega o manto real de Saul, corta um pedacinho da aba, mas diz o texto que na hora que ele cortou um pedacinho da aba do manto real de Saul, diz o texto assim com essas palavras: pesou-lhe o coração. Ele volta para os seus homens e diz assim: como é que eu poderia mexer com o ungido de Deus? Eu não vou tocar nele. Eu estou dizendo para você que, porque Davi se sentia amado e se percebia amado por Deus, porque Davi percebia que a qualificação de vida que ele tinha, não era o status de ser rei, não era a posição diante dos homens, não era o elogio que ele recebia, porque ele se sentia amado por Deus, ele não perdia o relacionamento, mesmo quando aquele que tinha se tornado seu inimigo, como no caso de Saul para com Davi. Relacionamentos se sustentam e se preservam à medida que nós nos sentimos amados por Deus e não quando temos amores disfuncionais. Mas tem uma segunda causa que eu queria que você percebesse. O texto diz para nós, aqui no versículo 10, veja só, por favor, versículo 10, vai lá. Capítulo 18, versículo 10 diz: e no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E depois Saul trazia na mão uma lança que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede, porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Tem um exegeta do Velho Testamento brasileiro, um cara que já ajudou inclusive a traduzir Bíblias para o nosso uso, chamado Luiz Saião. Ele faz o seguinte comentário a respeito disso: o mal que é usado nesse texto, em diversas passagens bíblicas, tem o significado de desgraça, infortúnio e calamidade. Continua Luiz Saião falando o seguinte: se entendermos o termo dessa forma, é muito provável que o espírito mau, em 1 Samuel capítulo 18, não seja um demônio que se opõe a Deus, mas sim um espírito arruinador, que traz sofrimento de juízo. Ou seja,
quando a gente lê que da parte de Deus vinha um espírito maligno sobre Saul, está dizendo que vinha angústia para Saul, estava dizendo que vinha tormento interno, ou seja, ele não tinha paz interior, ele não conseguia ter no seu coração alegria. Hoje talvez isso fosse chamado de depressão, hoje talvez isso fosse chamado de crise do pânico, isso talvez hoje seria chamado como alguma doença de cunho emocional, porque a ideia que se prevalece no texto é de uma crise de angústia que o homem tinha, não de um demônio que vinha para se apossar de Saul, mas diz que essa angústia no coração de Saul gerava raiva e ele ficava encolerizado. Essa é a segunda causa que o texto diz que o relacionamento foi ruindo por causa disso. O texto diz então que por causa disso Saul quis matar Davi. Veja o que é que está acontecendo, irmãos. O coração inseguro de Saul, agora com uma brecha aberta, começa a ter uma sofreguidão dentro, uma angústia que nunca se estabiliza. Ele não se sente amado, ele se sente de alguma maneira diminuído, desprezado, e isso gera nele uma série de inveja, uma série de articulações mentais, e insegurança e instabilidade emocional, e isso tudo vira um furacão dentro de si, uma instabilidade gigante. E é claro que quando a gente está assim desafeiçoado, quando o nosso coração está nessa convulsão, quando os nossos problemas internos são tão agressivos, é claro que a gente não consegue amar ninguém. A gente não consegue olhar para o próximo e dizer, você é meu amigo. É claro que não, porque a gente não se sente amado, pelo contrário, a gente se sente um esquizofrênico. E às vezes, como crentes e como religiosos, a gente tem que conviver com pessoas ou com situações onde o nosso coração parece que está em convulsão. E como a gente às vezes está lá na convulsão, a gente se sente um hipócrita, porque como é que eu posso abraçar, amar, tratar bem alguém que meu coração está ferido, convulsionado? Segunda causa, diz o texto aqui, é uma influência maligna, não necessariamente de demônio, mas perceba que é Deus que está mandando essa sofreguidão na alma. Deixe-me dizer uma coisa, irmãos, normalmente esse tipo de instabilidade emocional gera um caos interno, mas esse caos interno, quando somos crentes, estou falando, crente pode ter isso, tá? Mas esse caos interno, quando somos crentes, gera na gente uma profunda necessidade de Deus. A gente vai se sentindo fraco, incapaz, e a nossa busca por Deus gera um profundo arrependimento, e a gente fica como aquela pessoa pequena, que o Senhor não despreza. O Senhor não desprezará o angustiado, o abatido, o humilde de espírito. O Senhor não despreza, pelo contrário, o Senhor habita com esses que são fracos. Quando nós somos crentes, que às vezes essas coisas se tornam dentro de nós um furacão, elas nos conduzem para mais perto de Deus, e a gente então ali no processo de arrependimento, às vezes de choro, de quebrantamento, a gente vai se refazendo à semelhança do próprio Cristo. E o perdão é dado, uma nova condição é dada para a gente abraçar aquele que nos oprimia, ou aquele que a gente se sentia ameaçado por ele. Entretanto, no texto fala que Saul começou não só a desejar a morte de Davi, mas planejar, arquitetar e agir para que Davi morra. Deus, em Cristo Jesus, fala para nós, no Sermão da Montanha, que quando a gente odeia alguém, a gente já quer que essa pessoa morra. E o mandamento que fala sobre não matarás, Jesus legitima a interpretação desse mandamento,
dizendo que toda vez que eu não quero bem ao meu irmão, que eu tenho ódio pelo meu irmão, ou por algum ser humano na terra, eu já violei esse mandamento, ou seja, eu já quero que ele morra. A semelhança de Saul. Saul deu um passo a mais, porque Saul pegou a lança e tentou matar Davi. Mas talvez a gente não tenha coragem de pegar nenhum instrumento, nenhuma arma contra o nosso irmão, mas a gente tem muitas vezes coragem de lançar a língua e fala mal. Às vezes a gente tem coragem de escrever contra. Às vezes a gente tem coragem de articular contra, mesmo que a gente não tenha coragem de matar. Matar de fato. Relacionamentos vão ruindo. E vão ruindo porque muitas vezes a gente está angustiado. A gente está passando por angústias de insegurança pessoal, de instabilidade emocional. Circunstâncias adversas são capazes de gerar em nós ira, ressentimento. Deixa eu pensar aqui, por exemplo, um pai de família que de repente no seu emprego começa a sofrer algum tipo de humilhação, depreciação, ele começa a se sentir como sendo um Zé Ninguém, ou alguém que foi demitido, foi posto para fora, ou alguém que no relacionamento com a esposa está sendo depreciado, está sendo chamado de mamão, ou então uma mulher que nunca se sente amada pelo seu marido, é depreciada por ele com palavras fortes, chamando ela de vaca, ou chamando ela de qualquer outro tipo de degenerescência. Esses processos normalmente magoam e geram esse espírito maligno atuando dentro de nós. E quando esse espírito maligno está atuando dentro de nós, às vezes vindo da parte de Deus, eles são capazes de gerar em nós um tipo de disfunção relacional. A gente não consegue mais dar espaço para o outro, amar o outro. Em gabinetes, quantos casos eu tenho acompanhado de marido e esposa que vivem justamente esse espírito maligno dentro de casa. Um deprecia o outro, não confia no outro, e A e B se sentem totalmente inseguros. Às vezes, um dos dois é talvez melhor na vida profissional, ou melhor na sua capacidade intelectual, e o outro se sente como que afligido, diminuído, às vezes nas nossas relações com amigos. Quantas vezes eu já ouvi isso? Alguém estuda junto no colégio, e quando chega na vida profissional, um começa a se dar bem, ele, sei lá, passa num concurso, ou abre um negócio, e ele começa a se dar bem, enquanto o outro continua ali, parece que remando contra a maré, parece que não cresce. E então as comparações começam a acontecer, e o tipo de sentimento que se dá é esse do espírito maligno que vai gerando na gente uma convulsão. A gente passa a querer mal, passa a querer matar o outro. Nunca desvalorize esse tipo de desmerecimento que pode acontecer com você. Mas sabedor e consciente, diante da luz da palavra, que ao chegar a você esses desmerecimentos, um pai que não reconhece você, que lhe chama o tempo todo de menor, ou que trata seu irmão, sua irmã melhor do que você, uma mãe que sempre foi opressiva sobre você e gerou esse tipo de insegurança emocional. Irmão, nunca pense que essas coisas não cobram preço nas nossas relações interpessoais. Quantas vezes nós não estamos nos entregando ao outro, não estamos abrindo espaço para a convivência e para o amor fraterno, justamente por causa disso, porque a gente tem uma espécie de espírito maligno atuando dentro de nós. Nós estamos instáveis quase que sempre, incapazes de nos doarmos, estamos nos protegendo. Em última instância, o que seria uma crise do pânico, se não uma autopreservação, um sentimento de que eu não tenho como ir para a vida, porque se eu for para a vida eu serei ferido, eu serei agredido de novo. É isso que está acontecendo nesse texto. Em terceiro lugar, a Bíblia diz para nós que Saul temia a Davi.
Tem dois textos que diz isso, o versículo 13 e depois o versículo 15. No versículo 13, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Essa palavra medo significa incitar conflito. Mas depois no versículo 15 diz: Saul temia Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul, pelo que Saul o afastou de si. Essa palavra temia é respeito. Agora veja a confusão que está dentro do coração de Saul. Ele tinha um conflito dentro dele. E por outro lado, ele tinha um profundo respeito. Ele olhava para Davi e falava: esse cara é grande. Ele é o rei. Mas Davi é o cara que todo mundo gosta. É o cara que todo mundo é afeiçoado a ele. Ele fica pensando: meu Deus, esse cara é grande. Ele respeita Davi. Por outro lado, o coração dele está cheio de conflito, ele incita conflito. Isso quer dizer que os processos mentais dele são confusos continuamente, gerando sempre conflitos. Ele não consegue falar bem de Davi, ele não consegue querer estar com Davi, porque ele tem conflitos internos, e isso aqui é revelado com a palavra medo. Eu vou dizer, Saul tem um processo de insegurança contra Davi. Davi não fez nada para que ele tenha insegurança, mas a insegurança que Saul tem em relação ao amor de Deus, agora está refletido na insegurança que Saul tem para com seu próximo. E não é assim que acontece tantas vezes nas nossas relações interpessoais, ou seja, nós temos um grau de insegurança a respeito do nosso irmão, do crescimento do nosso irmão, e então nós ficamos assim com o outro também, por causa da nossa insegurança para com Deus. Assim a gente não se dá, a gente não cresce nas nossas próprias relações. Esse texto me faz pensar o quanto é possível na vida comum, nas coisas que vão acontecendo, sem que a gente perceba, sem que a gente tenha poder sobre elas, de repente, os relacionamentos vão ruindo. Isso me despertou a dizer para Deus: Senhor, me dá um coração igual ao teu. Eu sei que relacionamentos vão continuar ruindo, mesmo que eu não faça absolutamente nada contra, e mesmo que eu continue tendo um coração seguro, cheio do amor de Deus. Mas no que depender de mim, eu gostaria de ser a imagem de Jesus Cristo, que não provoca nem quebra relacionamentos, mas se sente continuamente amado e seguro por Deus. Queria chamar você para essa mesma atitude. É uma atitude que você pode tomar. Uma atitude semelhante à de Davi. É de não reagir, de não ir contra. Pelo contrário, procurar na sua própria alma, no seu próprio coração, caminhos e pontes relacionais com aqueles que lhe ferem, com aqueles que lhe machucam. A história de Davi e Saul, ela vai mostrando continuamente o quanto Davi ainda acreditava ser possível ter um novo relacionamento com Saul. O coração dele é chamado no Novo Testamento como um coração igual ou um coração de Deus. Deus, o nosso Pai, sabe que nós temos essa esquisitice dentro de nós. Mas Deus continuamente continua vindo ao nosso encontro para dizer: eu amo, eu quero me relacionar com você. O que cura a nossa alma é nos sentirmos amados por Deus, é nos abrigarmos no Senhor, é buscarmos em Deus de novo a nossa própria segurança. Queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, no Salmo 17. Eu vou encerrar com esse salmo. Salmo 17. Salmo 17. Se você puder, queria pedir para você ficar de pé,
lê comigo o Salmo 17. E a gente vai ler uma só voz, encerrando esse tempo, porque isso aqui é uma oração. Vamos ler juntos então. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixa a tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os teus ouvidos e acode as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis cerram o coração, falam com lábios insolentes. Andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com o leão ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, e cujo ventre tu enches com os teus tesouros, os quais se fartam de filhos e que lhes sobra deixam os seus pequeninos. Versículo 15. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Amém. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é refúgio verdadeiro. Obrigado porque o Senhor nos ama. Eu te peço, Deus, que pela tua palavra a gente discerre, entenda, fique claro para nós os caminhos do nosso coração. E diante disso, nos faz nos sentirmos de novo amados pelo Senhor, queridos, valorizados pelo teu amor. Restaura dentro de nós o ânimo, a fortaleza. Faz de novo, Senhor, nós te amarmos mais do que a própria vida. Isso eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém.